Vamos fazer igual as outras vezes, né? A gente pode começar conversando sobre a doença em si, os principais pontos, né? O ponto-chave, os pontos-chaves que a gente tem que saber para desenvolver uma estação, né? E para a vida também, para uma consulta, para tomar a conduta correta e assim por diante. Então, vamos falar hoje das leishmanioses, né? A visceral e a tegumentar. Lembrando que elas são muito diferentes, né? Apesar de ser o mesmo agente, elas são doenças diferentes, tá? A clínica é totalmente diferente. Vamos iniciar aqui, então, falando sobre a visceral, certo? Que ela é mais complexa e mais florida, né? Tem mais coisa pra gente conversar. A leishmaniose visceral, ela é uma hepatoesplenomegalia crônica, tá? E ela tem os seus diagnósticos diferenciais, como a esquistossomose, que também dá uma hepatoesplenomegalia crônica, mas também vem acompanhada de hipertensão portal, né, ascite e assim por diante. E outro diagnóstico diferencial seria um câncer ou uma leucemia, certo? A leishmaniose visceral, o principal agente etiológico é um protozoário, né, que é a Leishmania chagas aqui no Brasil, certo? Também tem outros tipos de leishmania, como a Donovani e a Infantum, mas aqui no Brasil vai ser a chagas que a gente vai encontrar. O vetor vai ser o mosquito, né? O mosquito palha, o birigui, o tatuquira, e o reservatório vai ser os cães. Então, o antecedente do paciente vai ser um paciente que tem cães com lesões de pele em casa, ou um paciente que foi para mata, que foi pescar, alguma coisa assim. Mas o mais frequente da estação, da questão nos dizer, né, é que o paciente tem um cão em casa com uma lesão de pele. Então, por isso, quando a gente suspeita de uma leishmaniose, tanto tegumentar quanto a visceral, a gente tem que perguntar sobre esses antecedentes, né? Sobre animais com lesões de pele ou sobre viagens, alguma coisa assim, tá? Então, o vetor é o mosquito palha, o birigui ou tatuquira, e o reservatório são os cães, tá? E a Leishmania chagas é a que a gente encontra aqui no Brasil. Então, a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, ela não vai dar a lesão de pele, tá? Ela vai dar sintomas sistêmicos, né? Além da hepatoesplenomegalia, pode, na fase aguda, o paciente se apresentar com febre, com diarreia, com uma dor abdominal. Aí, na fase, conforme vai evoluindo, né, ele pode se apresentar com emagrecimento, com palidez e com hepatoesplenomegalia, certo? Isso vai depender muito da resposta celular do paciente, tá? Também a leishmaniose visceral também pode dar reações nas cadeias linfáticas, né, aumento dos gânglios, alterações na medula óssea, que daí se apresenta ao paciente com uma pancitopenia, né, diminui tudo, uma leucopenia, uma plaquetopenia, diminuição do hematócrito, da hemoglobina, e também a alteração no baço, que seria a esplenomegalia, certo? E, mais uma vez, eu repito, a leishmaniose visceral não dá lesão de pele e a leishmaniose tegumentar não dá alterações sistêmicas, tá? A tegumentar vai dar só lesão de pele e a visceral vai dar só as alterações sistêmicas, né? Entre aspas. Então, os principais sintomas da visceral serão esses, né? Um paciente com hepatoesplenomegalia gigantesca, pode ser dolorosa ou não, e com uma febre, com uma diarreia, com emagrecimento. E o diagnóstico, como é que a gente vai fazer? O padrão ouro que a gente vai encontrar o protozoário lá é com um mielograma, mas tem lugares que a gente não encontra o mielograma, né? Então, aí nesses lugares vai ser mais com a clínica, né, com o hemograma e assim por diante, descartando os diagnósticos diferenciais. O hemograma, como eu já falei, vai ter uma pancitopenia geral e na visceral o teste de Montenegro é negativo, tá? O teste de Montenegro só vai ser positivo na leishmaniose tegumentar, que é a que dá a ferida na pele. Então, Montenegro, teste de Montenegro na visceral é negativo, na tegumentar é positivo. O tratamento vai ser com glucantime por 21 dias,
certo? Nas duas vai ser com glucantime e a gente sempre tem que internar o paciente, tá? Você fez o diagnóstico de leishmaniose visceral, você já notifica, já interna, porque ele pode dar insuficiência renal aguda, grave e também alterações no eletrocardiograma, certo? Então a gente tem que pedir um perfil renal, um perfil hepático, um eletrocardiograma quando o paciente chega e durante o tratamento, né, durante a observação do paciente. E a gente também tem que ficar atento aos sinais de gravidade. Aqui na leishmaniose visceral a gente também encontra sinais de gravidade. Quais serão eles? Vai ser aqueles pacientes com comorbidade, como por exemplo HIV, diabetes e que estão com icterícia, com fenômenos hemorrágicos, né, com sinais de toxemia, ou os pacientes que têm menos de 6 meses ou mais de 65 anos, ou um paciente com desnutrição prévia grave. Esses pacientes com esses sinais de gravidade, a gente vai fazer o tratamento com anfotericina lipossomal, tá? Os pacientes que têm sinais de gravidade é com anfotericina lipossomal. Os pacientes sem sinais de gravidade, a gente interna igual, mas o tratamento é com glucantime, tá? Por 21 dias. Então, basicamente, é isso sobre a leishmaniose visceral, tá? Os critérios de cura da leishmaniose vai ser quando o paciente se apresenta sem febre, né? Depois de 2 ao 5º dia do tratamento, quando tem uma diminuição do baço, do fígado, quando tem uma melhora da pancitopenia, quando ele começa a ganhar peso, né? Isso é um processo lento. Quando apresenta eosinófilos no sangue periférico, que daí a gente conclui que ele está tendo uma melhora da imunidade dele, né? E uma melhora dos sintomas. A profilaxia é a vacina para os cães, né? Que é o reservatório, então os cães têm que ser vacinados para que não transmita pra gente a doença. E ela não tem cura nesses animais, a gente tem que sacrificar os animais. Se vier um paciente com você com leishmaniose visceral ou tegumentar, faz parte da conduta você orientar que os animais têm que ser sacrificados, tá? Porque eles não têm cura e vai ficar disseminando a doença. Falando um pouco sobre a leishmaniose tegumentar, rapidamente, que aqui também não tem tanta coisa pra gente falar, né? É só a lesão na pele mesmo, não vai ter esses achados sistêmicos, como eu já comentei aqui. O protozoário é o mesmo, é a leishmania. E há uma característica interessante e bem patognomônica aqui da leishmaniose tegumentar é que ela evolui para úlcera, né? E fica uma úlcera com uma borda elevada, certo? Se der lá na questão, tanto na prova teórica, na prova prática ou na sua vida também, vê um paciente lá com uma lesão eritematosa, pode ser única, mas também pode ser múltipla, com linfangite, com adenopatias regionais e com essa úlcera, com uma borda elevada, que a gente costuma chamar de moldura de quadro, né? Uma lesão com moldura de quadro. A gente tem que pensar na leishmaniose tegumentar, tá? Elas ficam com as bordas altas, assim, e é geralmente circular, né? É sempre em volta da lesão, assim, em toda a lesão. E tem um exudado seroso ou purulento dessas lesões. A leishmaniose tegumentar também pode causar o nariz entapir, né? Que acontece uma destruição da cartilagem nasal, tá? E também do palato também pode dar alterações. Como eu já comentei, o teste de Montenegro na tegumentar vai ser positivo, na visceral vai ser negativo. E após a cura ele ainda pode continuar positivo, tá? O esfregaço, a gente faz a raspagem da lâmina na borda da ulceração, vai ser positivo em lesões recentes. E o tratamento da tegumentar também é com glucantime, tá? Por 21 dias. Intravenoso. Aí, se o paciente com a tegumentar tiver resistência ao glucantime, aí sim a gente faz a anfotericina B, tá? E pentamidina. Agora, vamos ver aqui um checklist da leishmaniose visceral, como seria, né? Como que a gente encontraria essa doença em um checklist. Você é um médico de uma ESF e recebe o paciente do sexo masculino, 18 anos, trabalhador rural, já te deu uma dica aqui, com queixa de fraqueza, febre e observou inchaço na barriga com início a 15 dias. Então, gente, a gente sempre tem que ficar atento aos detalhes, né? Ao que a questão quer te dar de dica. Porque a partir daí você conduz o seu quadro, o seu caso de maneira correta.
Então, nos próximos 10 minutos, realize a anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Então, como sempre, a gente vai iniciar com o acolhimento, né, os 3 itens. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou a doutora que irá realizar o seu atendimento aqui nessa ESF. Por favor, me diz seu nome, sua idade, com que o senhor trabalha. Ele vai dizer, né, 18 anos, trabalhador rural. E no que eu posso te ajudar? Aqui ele vai falar que ele tá com mal-estar, né, que ele notou esse inchaço na barriga e que ele tá com febre e assim por diante. Então, a gente tem que começar a nossa anamnese direcionada para a queixa principal do paciente. Essa febre, quando iniciou essa febre, o senhor mediu essa febre? É uma febre alta, é uma febre baixa, tem calafrio, tem sudorese? Você tomou alguma medicação? Melhorou? Não melhorou? Há quanto tempo, né, tá com essa febre? A fraqueza, o mal-estar, mesma coisa. Quando iniciou, todo dia, durante todo o dia, né, o senhor sente essa fraqueza? O senhor tá se alimentando bem, né? E assim por diante. O inchaço na barriga, mesma coisa. Quando começou esse inchaço na barriga, dói, não dói? Em que parte da barriga tá mais inchada? É na barriga inteira, né? Na região do fígado, é na região do baço? Então, a gente tem que ir fazendo a anamnese direcionada para as queixas primeiro. Aqui, o paciente ia relatar um mal-estar, uma fraqueza e a febre com início há mais ou menos 1 mês. Então, a gente já conclui que é um quadro crônico, né? Uma fraqueza, uma febre há 1 mês, meu Deus, tô me embolando tudo. É um caso crônico. E há 15 dias ele observou o aumento abdominal. Então, há 1 mês com sintomas e há 15 dias com esse aumento abdominal. Aí a gente continua com a nossa anamnese, né? Perguntando sobre sintomas acompanhantes. Talvez perguntando de sintomas para descartar um câncer, para descartar uma esquistossomose, uma leucemia, para reforçar a nossa hipótese de leishmaniose, né? Ou se a gente não estiver pensando em nenhum desses, ir buscando, né, qual que é o diagnóstico do nosso paciente. Então, a gente pergunta de náuseas, vômitos, o hábito intestinal, né, se está com diarreia, se está com constipação, se está com uma dor em algum outro local, né, se está com manchas pelo corpo. E você vai perguntando aí o que você vai imaginando que pode acompanhar aqui o paciente. Aqui ele ia negar outros sintomas, e ia dizer que não fez uso de nenhuma medicação até o momento, certo? Então, ele não tomou nada para aliviar a febre, nem nada assim. Continuando a nossa anamnese, né? O terceiro tópico lá do nosso esqueletinho seria as vacinas. Você pode perguntar aqui, mas não faria muita diferença, né? Você perguntar sobre a situação vacinal, provavelmente você ouviria um não consta no checklist. É um homem, a gente não precisa perguntar sobre os antecedentes patológicos, os antecedentes ginecobstétricos. E aí vamos para os antecedentes patológicos pessoais e familiares. O senhor tem diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca, ou alguém na sua família tem algum desses que eu falei, né? Ele ia negar comorbidades. O senhor toma algum medicamento todos os dias, ele ia negar também. E a gente poderia ir para os hábitos. O senhor tem alergia a alguma coisa? O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas? E aqui ele também ia negar alergias e ia negar tudo. Não ia ter nada disso daqui. E aí a gente tem que perguntar sobre os antecedentes do nosso paciente, né? Perguntar se ele viajou para algum lugar, para onde ele viajou, é uma área endêmica, né? Pensar nas áreas do nosso Brasil, as endemias que tem. Se ele teve contato com algum cão com uma lesão de pele, né? Se é mais alguém na casa dele, com quem que ele mora, se mais alguém na casa dele tá tendo os mesmos sintomas. E aqui, se fosse questionado, ele ia informar que possui vários cachorros em sua casa com lesões de pele. Olha só, então aqui tá a chave da nossa questão, né? O reservatório é o cão aqui tá com lesões de pele, então o mosquitinho foi lá, picou o cão, depois foi lá e picou ele, certo? Aqui, se a gente estivesse também pensando que poderia ser uma esquistossomose, como é que a gente faria o diagnóstico diferencial aqui, né? Buscando sinais de hipertensão portal, de varizes esofágicas, né? De ascite. Aqui ele ia negar tudo isso. Ele não teria isso. E geralmente os pacientes que têm o diagnóstico de esquistossomose aqui, né? No mundo perfeito aqui dos checklists, os antecedentes vai ser que ele foi num rio, nadou, foi numa lagoa, no sítio e saiu com muita coceira pelo corpo inteiro, com uma coceira
intensa, que o reservatório da esquistossomose é o caramujo, né? Então não teria esse antecedente de cão, de contato com um cão com lesão de pele. E sim que ele entrou no rio e saiu com muita coceira. Aí a gente poderia pensar em esquistossomose, né? Que também cursa com hepatoesplenomegalia crônica. Mas os outros sintomas são diferentes, né? Com hepatoesplenomegalia, mais ascite, hipertensão portal, varizes esofágicas e assim por diante. Então, aqui a gente já descartaria a esquistossomose. Terminando aqui, aqui se a gente perguntasse, né, se ele teve contato com rios ou barragem, ele ia negar. Isso e negar também com agrotóxicos. Então, a partir daí, a gente pode ir para o exame físico do nosso paciente, né? Sempre pedindo a permissão. O senhor me permite realizar seu exame físico? Pode se deitar na maca, eu quero lavar minhas mãos, aquecer, colocar luvas, máscara, me paramentar. Considere que meu paciente também esteja de máscara, né? A gente está numa pandemia. Eu quero me posicionar à direita do paciente. Quero solicitar os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, pulso, temperatura, sempre verbalizando o que você quer. Não pode falar só sinais vitais, você tem que falar quais são os sinais vitais que você quer, né? E a ectoscopia geral do paciente com pele e mucosas, né? Buscando desidratação, palidez, icterícia também. Aqui ele ia estar em regular estado geral, com a pressão 130/80, com a frequência cardíaca 90, respiratória 17, saturando 97 e febril com 38%. Verbalize os seus achados, verbalize as alterações, né? Tá com febre? Verbalize que ele tá com febre, que ele tá com temperatura alterada, assim por diante. Na ectoscopia, paciente emagrecido com palidez cutânea e mucosas hipocoradas 2 cruzes em 4. Beleza. E aí a gente segue com o nosso exame físico, né? Lembrando que a tarefa pediu pra gente fazer o exame físico, então a gente não pode deixar de fazer o exame físico, com certeza tem lá no checklist. Então a gente vai pro exame físico em si, né, procurando o linfonodo, se ele tem linfonodos presentes, fazendo a inspeção torácica com a ausculta cardiopulmonar, né, palpação, percussão torácica, ausculta por último aqui. Depois a gente vai para o abdômen, né? Vai em ordem, assim, para você não se perder. E para realizar a avaliação semiológica do paciente de maneira adequada, né? Abdômen, eu quero fazer a inspeção abdominal com ausculta em segundo lugar do abdômen, percussão, palpação abdominal. E você tem que buscar também a hepatoesplenomegalia do paciente no exame físico abdominal. E depois você vai para os membros inferiores buscando lesões ou edemas. Aqui, linfonodos ausentes, cardiovascular e respiratório normal, abdômen com a inspeção com o abdômen globoso, ruídos hidroaéreos inaudíveis, o fígado não, a palpação rígido e indolor, com massa palpável a 4 cm do rebordo costal direito e 8 cm do rebordo costal esquerdo, tá? Com uma hepatoesplenomegalia grande aqui, né? E na percussão, ele se apresentava com uma cis. Os membros inferiores estavam com edema, uma cruz em 4. A partir daí, a gente vai para os exames complementares para fechar o nosso diagnóstico, né? Para realmente confirmar a nossa hipótese. Aqui, a gente vai pedir o hemograma completo, buscando pancitopenias, né? Lembrando que na leishmaniose visceral, o paciente se apresenta com penias, né? Com a plaquetopenia, com leucopenia, com a anemia, né? Hemoglobina baixa, com hematócrito baixo. E a gente também pode solicitar um mielograma, que a gente já conversou que é o padrão ouro aqui pra gente buscar os protozoários, né, da leishmaniose visceral. Uma sorologia também para calazar a gente pode solicitar. E PCR, VHS, perfil renal, perfil lipídico, com eletrocardiograma, que a gente também tem que pedir aqui no caso da leishmaniose. Os exames que eles disponibilizariam pra gente é o hemograma, estaria com hemoglobina de 7, hematócritos de 18, leucócitos de 2.000, olha só, tá tudo baixo, as plaquetas de 80.000, o PCR VHS positivo, sorologia, tô me embolando tudo hoje, para calazar positiva, e o mielograma não disponível na unidade. Aqui você também poderia, não ia mudar nada na sua vida, mas se você quisesse solicitar um teste de Montenegro, né, ele viria negativo, e provavelmente diriam que não consta no checklist aqui o teste de Montenegro, né? Porque a gente pede na tegumentar. E aí a gente confirma, né? Veio o sorologia para calazar aqui positiva. A gente confirma o nosso diagnóstico de leishmaniose visceral, certo? E vamos para nossa conduta. Conduta, internar. Diagnosticou, internou, notificou, certo? Leishmaniose visceral.
E por que a gente tem que internar? Como a gente já conversou, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, grave, né? E alterações eletrocardiográficas. Alterações no QRS. Então, por isso a gente tem que internar e fazer uma observação, uma avaliação constante do nosso paciente, tá? Não só internar e deixar ele lá, Deus dará. Então, a gente faz o eletro antes e durante o tratamento e as funções hepáticas e renais também antes e durante o tratamento, tá? O tratamento, nesse caso aqui, a gente não observou nenhum sinal de gravidade, né? Pra gente fazer com anfotericina lipossomal. A gente pode fazer com glucantime por 21 dias, tá? Uma vez por dia a gente faz. E notificar, como eu já falei, mas é sempre bom reforçar aqui para não esquecer. Diagnosticou, notificou, vê a necessidade de internar ou não. E sacrificar os animais doentes, né? A gente tem que dar essa orientação para o paciente também, certo? Só relembrando quais são os sinais de gravidade para a gente fazer o tratamento com anfotericina lipossomal. Vai ser aqueles pacientes com HIV ou diabetes que se apresentam com icterícia, fenômenos hemorrágicos, sinais de toxemia, certo? Esses pacientes com HIV e diabetes, esses sintomas a gente faz com anfotericina lipossomal, não com glucantime, descarta o glucantime. Ou os pacientes com menos de 6 meses, ou com mais de 65 anos, ou com uma desnutrição prévia grave, certo? A gente faz com anfotericina lipossomal. Vamos pro checklist agora rapidamente. Apresentou-se cordialmente ao paciente e indicou consulta com perguntas e questionamentos abertos, sempre, né? Na anamnese, investigou o início do quadro, sim, evolução, sim, fator desencadeante e sintomas associados. Isso aqui faz parte do nosso esqueletinho mental. Se a gente tiver nosso esqueleto bem fixado, a gente não perde ponto nessas coisas bobas aqui, que mesmo se a gente não souber diagnóstico, a gente ganha esse ponto, se a gente tiver nossa estrutura bem sedimentada. Investigou moradia, urbana ou rural, profissão, histórico de viagem, uso de medicações, comorbidades e alergias, mesma coisa. Tendo o esqueletinho bem sedimentado, você pontua aqui mesmo sem nem saber qual que é o diagnóstico, né? Solicitou permissão para realizar exame físico, lavou as mãos, calçou as luvas, solicitou hemograma, identificando panstopenia. Então, identificou, verbalizou. Não adianta nada você solicitar o exame, ver que tem alteração, mas você não verbalizar a alteração, certo? Então, você tem que verbalizar que o paciente se encontra com panstopenia, tá com a sorologia positiva, né, para Calazar, com VHS positivo, PCR positivo, então verbalizando sempre tudo, certo? Dar o diagnóstico de leishmaniose visceral, verbalizar, falar para o paciente o que ele tem, né? Perguntar se ele tem alguma dúvida aqui, se eu esqueci. Então você fala, o senhor sabe o que é isso? O senhor tem alguma dúvida? Se ele falar que sabe, que não tem nenhuma dúvida, beleza, parte para frente. Se ele falar que tem uma dúvida, ponto garantido se você responder certo. Prescreveu o glucantime, 20mg quilo dia, intramuscular ou intravenosa por 20 a 30 dias, né? A média é 21 dias. E antitérmico, né? Ele se apresentava com febre aqui. Solicitou eletrocardiograma e função renal e hepática após o tratamento e orientou sobre possíveis complicações. Investiga a presença de cães contaminados no local, informando da necessidade de sacrificar os animais doentes e realizou a notificação do caso. Fechamos aqui mais um checklist, né, de leishmaniose visceral. Vamos falar da leishmaniose tegumentar agora, como seria o checklist. Eu não vou falar passo a passo de novo para não ficar tão longa a live, só vou falar os principais pontos, tá? Vamos ler aqui então o nosso caso. Você é o médico de uma UBS e recebe o paciente do sexo masculino, 40 anos, com queixa de aparecimento de uma ferida na perna direita há mais ou menos 2 meses. Então, uma ferida crônica aqui que não sara, né? Provavelmente. Uma ferida na perna, a gente já tem que pensar, né? Hanseníase, leishmaniose, né? Um câncer, certo? Então, a gente já tem que abrir o nosso leque de possibilidades e fazendo a nossa anamnese aí para descartar e para fazer o diagnóstico, né, correto. Então, nos próximos 10 minutos, anamnese, exame físico direcionado, hipótese diagnóstica e a conduta, certo? Então, a gente vai perguntar da ferida, né? A ferida dói, há quanto tempo que ela surgiu, ela coça, ela sangra, ela sai pus, né? Que cor que é a secreção que sai, ela tem o fundo limpo, ela tem o fundo sujo, tem mais de uma, só tem aí, certo? Você passou alguma coisa, você já teve isso antes ou é a primeira vez, né? Então, a gente tem que fazer todas essas perguntas para o paciente, certo? Então, a gente perguntaria isso, ele falaria que
o início do quadro com o aparecimento de uma bolha que evoluiu para o quadro atual. Usou uma pomada que não lembra o nome, mas não teve melhora, certo? Então, aqui seriam as informações que ele daria. Sintomas acompanhantes: teve febre, teve náuseas, teve vômitos, teve alteração do hábito intestinal, teve manchas pelo corpo. Ele ia negar tudo, né? Na tegumentar é só mesmo a lesão de pele que a gente encontra. Aí a gente vai para os antecedentes patológicos pessoais e familiares, né? O senhor tem diabetes, hipertensão, tem alguma doença do coração, tem antecedentes de câncer, alguém na sua família tem alguma dessas doenças, né? Ele ia dizer que não, ele ia negar comorbidades. E aí pergunta se alguém na família dele tem, né? Um histórico de câncer, histórico de hanseníase, né? Se mais alguém se apresentou com essa lesão ou é só ele que tá com isso. Né, perguntar se tem mais alguém, se tem contactantes, né, outros contactantes assim, com sintomas iguais. Ele ia negar também aqui se a família dele tem doenças. E aí a gente vai para os hábitos. O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas. Que mais? É sedentário, não é sedentário? E a gente tem que perguntar se ele tem alergia também, já estava esquecendo. E se ele tem cães em casa, né, buscando o diagnóstico da leishmaniose tegumentar. Se ele tem cães em casa, se os cães têm lesões, se ele foi para alguma região com muito mosquito, se ele usou repelente, como que foi, né? Com quem que ele mora. Então, aqui ele ia falar que ele é casado, morador de uma área urbana e refere que há 3 meses foi a uma pescaria onde existiam muitos mosquitos, não tendo usado repelente. E aqui ele ia referir que a perna está um pouco dolorida, um pouco quente, negar outros sintomas, alergias e comorbidades. Então aqui ele não vai falar do contato com um cão, mas ele vai falar que ele foi para uma pescaria e que tinha muito mosquito. Pegou? Entendeu a jogada aqui? A gente sempre tem que perguntar, né? Pra gente ir guiando aqui nos diagnósticos. Se a gente não perguntar se tem cão, se ele foi viajar, se tem contato com mosquito, a gente não vai conseguir realmente fazer o direcionamento correto. E isso sempre tem no checklist se a gente faz essa investigação, certo? E aí vamos pro exame físico, né? Mesma coisa, permissão do paciente, se paramentar, verbalizar, né? Máscara, luvas, lavar as mãos. Quero sinais vitais, ectoscopia geral, falando todos os sinais vitais. Aqui estaria tudo normal, sinais vitais, a única alteração é a temperatura teria uma febrinha baixa, 37,9. E no exame físico geral, mesma coisa, né? Começa de cima para baixo, linfonodos, torácico, abdominal. E aqui estaria tudo normal, certo? Quando a gente fosse fazer o exame físico do membro inferior da lesão, né? Não vai esquecer de fazer o exame físico da lesão, que é a queixa do paciente. Estaria o membro inferior direito com uma lesão ulcerada de 6 centímetros, bordas elevadas, leishmaniose, gente, característica dela, bordas elevadas, né, que é as bordas em moldura de quadro. Com fundo granuloso, indolor, com pulsos presentes. A hanseníase, né, a lesão da hanseníase também é indolor, mas ela não tem esses bordas elevados. E os pulsos presentes. Exames complementares, sorologia para os mesmos exames a gente pode pedir, tá? A gente pede a sorologia para leishmaniose, a gente pode pedir a biópsia da lesão, né? Seria um diagnóstico diferencial aqui, o hemograma completo. Se você quiser também pedir perfil renal, perfil lipídico aqui, né? PCR e VHS. As alterações que a gente encontraria seria a sorologia para leishmaniose positiva, a biópsia de lesão com granuloma linfohistiocytário com presença de parasita intracelular, já descartaria câncer aqui se você tivesse com dúvida, né, que poderia ser um câncer, a gente ia encontrar o parasita aqui, então descarta câncer ou outra coisa na hora. O teste de Montenegro positivo, né? Ele é positivo quando ele tem mais de 5 milímetros. E aqui ele se encontrava com 7 milímetros. E uma vez que ele é positivo, ele não é negativo, tá? Ele vai ficar positivo pro resto da vida. O PCR e o VHS positivo também. O hemograma completo, ureia, creatinina, TGO, TGP, eletrocardiograma. Solicitar após o início do tratamento com glucantime. Aqui seria um porém aqui que a gente deveria lembrar. Se a gente solicitasse o esfregaço da lesão aqui, né, a gente ia visualizar os parasitas também da leishmaniose e fechar com certeza o nosso diagnóstico, certo? Então, o tratamento, a nossa conduta seria a notificação
né? Sempre notificar. E o tratamento também é com glucantime, certo? A gente tem que verbalizar. O senhor tá com um diagnóstico de leishmaniose tegumentar. O senhor provavelmente pegou quando o senhor foi fazer essa pescaria aí, né? Com os mosquitos. Aqui a gente tem que fazer a limpeza e o curativo da lesão, né? Além de prescrever o glucantime, realizar a notificação e fazer o acompanhamento, né? Com o eletrocardiograma, com os exames laboratoriais. Vamos ver aqui então o checklist. Apresentou-se cordialmente ao paciente, iniciou consulta com perguntas e questionamentos abertos sempre. Na anamnese, investigou o início do quadro, evolução, fator desencadeante, sintomas associados. Investigou moradia urbana ou rural, profissão, histórico de viagem, uso de medicações, comorbidades, alergias. Solicitou permissão para realizar exame físico, lavou as mãos, calçou as luvas. Então, aqui a gente saberia sim ou sim qual é, né? Ou, saberia sim ou sim. Aqui a gente pontuaria sim ou sim, né? Que a gente já saberia que isso estaria bem sedimentado no nosso esqueletinho mental. Qual é a dose de glucantime? A dose, aqui nesse caso, vai ser 20 mg quilo dia, tá? Intramuscular ou intravenosa, certo? Por 21 dias também. Então, continuando aqui. Beleza? A Savi perguntou. Solicita sorologia para leishmaniose, esfregaço corado por urgência, teste intradérmico de Montenegro e biópsia, solicitamos, né? Prescreve glucantime e limpeza do curativo da lesão. Solicitou eletrocardiograma, função renal e hepática após o início do tratamento, orientou sobre possíveis complicações e realiza a notificação do quadro. Só as complicações que eu não orientei aqui, né? Mas, assim, fechou. Leishmaniose tegumentar e visceral aqui não é tão complicado se você resolver um checklist pelo menos uma vez disso daqui, antes da prova. Se cair, não vai ser tão complicado para você, certo? O Pedro perguntou por quanto tempo é o tratamento. Por 21 dias, tá? A média aí do tratamento, beleza? Mas pode ser de 20 a 30 dias. Depende também da resposta do nosso paciente. Mas, geralmente, é por 21 dias, um comprimido por dia. Belezinha? E fechamos aqui, galera. Até a próxima, às 6 horas, espero vocês. E qualquer coisa, me manda mensagem. Tchauzinho, fiquem com Deus.